Vamos lá, meus amiguinhos! O Grêmio está classificado depois de um grande jogo. O último post foi lá da cabine da Bandeirantes da Arena. Hoje, com mais calma, já dá para fazer projeções, porque o Grêmio já sabe que vai pegar o Flamengo na próxima fase da Copa do Brasil. E eu quero dividir com vocês algumas opiniões positivas e preocupantes sobre esse próximo adversário e quais seriam as chances do Grêmio contra o poderoso Flamengo, hein? E no Rock Bola de hoje, nossa senhora, olha só que coisa maravilhosa. Aqui, ó, esse é o lado certo aqui, ó. David Lee Roth e o seu primeiro EP de 1985, Crazy from the Heart. Olha só que coisa linda. É desse disco que tem uma música que, evidentemente, não é dele, aliás, é muito antiga, é inclusive de um filósofo poeta austríaco, lá do tempo do Ariri Pistola, no início do século passado, que foi transformada, foi depois traduzida para o inglês, chamada Just a Gigolo. Just a Gigolo, where I go. É lindo demais na voz do David Lee Roth, que é o vocalista, o meu preferido, talvez o seu também, do Van Halen. O primeiro vocalista do Van Halen, né? Nada contra o Sammy Hagar, que depois fez sucesso com a banda do Eddie Van Halen. Mas eu sou o cara que gosto do David Lee Roth. Esse EP aqui, né, de 1985, ele foi feito ainda com o David na banda, no Van Halen, né? Mas logo na sequência o David Lee Roth saiu e foi fazer uma carreira solo, que nos primeiros discos fez muito sucesso comercial, né? Porque ele tinha uma pegada mais pop, né? Nesse EP, por exemplo, aqui, ele gravou, além desse Just a Gigolo, que é combinado, inclusive, com outra música de um cancioneiro americano, né? Chamada Ain't Got Nobody. Ain't Got Nobody. Tem California Girls, do Beach Boys, do Sr. Brian Wilson. E esse disco em versão japonesa é lindo e maravilhoso, altamente recomendado. David Lee Roth, o vocalista do Van Halen, o seu primeiro disco, um EP, né, na verdade, um maxi single, né, que fez muito sucesso e eu recomendo, tem que ter em qualquer discoteca que se preze. Hoje, que é dia 13, não vou falar de novo do Dia Mundial do Rock, porque eu já falei lá atrás que não existe, você sabe, né? Então vou falar sobre Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo! Sério, cara. Eu vou dizer o seguinte, assim, a rigor, né? Até o torcedor do Grêmio sabe que o favorito é o Flamengo. Nada mais óbvio, né? O Flamengo tem um timaço, quase uma seleção, tem um banco de reservas de luxo, que às vezes a gente nem sabe quem é titular e quem é reserva, né? Então, assim, se fosse comparar por comparar, né, o Flamengo dá de lavada. Só que tem uma coisa. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que a Copa do Brasil, como vocês podem ver, é uma competição bem diferente. O Grêmio sabe jogar ela como ninguém, né? Mas a competição de mata-mata, há um certo equilíbrio de forças. Eu não sei se é pela intensidade dos jogos de caráter decisivo, ou se daqui a pouco, num primeiro confronto que parece equilibrado, vai decidir tudo numa segunda partida. E você sabe que num jogo de futebol, muitos detalhes fazem a diferença. O jogo do Grêmio contra o Bahia, ele só ficou difícil por causa do Grêmio, né? O Grêmio perdeu um pênalti, o Grêmio voltou a perder outras chances, né? E aí deixou o adversário crescer e depois o Bahia acabou, né, levando muito perigo, fez um gol primeiro, depois a coisa ficou complicada e o Grêmio voltou a perder gols e aí acabou nos pênaltis, né? E nos pênaltis tudo pode acontecer. Eu até vou reservar um post depois sobre o Grando, o goleiro gremista que salvou o tricolor, né? E que talvez tenha que ser um pouco mais valorizado pela torcida gremista, né? Mas hoje é sobre Flamengo. Eu vou dizer para você o seguinte, tá? Flamengo e Grêmio é um confronto onde hoje, se você pegar o histórico recente, você vai ver que o Flamengo dá de lavada, né? Inclusive nos mata-matas, o Flamengo tem sido muito superior, né? E tem sido o algoz do Grêmio em algumas eliminações. Quem está vendo o time do São Paulo está vendo que o técnico
argentino está tentando dar uma competitividade que eu, por exemplo, sempre reclamei do Flamengo, né? Que eu sempre achei o Flamengo um time insolente, né? Um time meio soberbo. E isso, de vez em quando, o adversário pegava e matava o Flamengo, né? Porque joga muito fácil, aí já não recompõe, o cara já é uma estrela, não volta para marcar e tal. E num jogo competitivo, às vezes o Flamengo se dá mal, tá? E não tem outro jeito. Se o Grêmio quiser enfrentar o Flamengo e ter alguma chance, é na competição, né? É não deixar os jogadores com a categoria que eles têm livre para executar as ações, especialmente no meio para frente. Mas também é verdade que você tem que observar uma coisa: esse time do Flamengo não gosta de ser atacado. E toda vez que ele é atacado, ele também apresenta as suas vulnerabilidades. E as tem, especialmente no seu setor de marcação do meio para trás. Então o Grêmio, que lá no Maracanã, no último jogo, tomou 3-0, é verdade, tomou 3-0. Mas o Flamengo sofreu para ganhar do Grêmio, né? Um placar que me parece muito extenso, assim, foi resolvido no final do jogo, né? O Grêmio teve várias chances, né? Olha aí o Grêmio tendo várias chances. As desperdiçou. E aí, evidentemente, que o castigo veio. Talvez seja a primeira coisa que nós tínhamos que pensar é o Grêmio perdedor de gols que tem que acabar. Hã? O Grêmio tem que acabar com essa história, porque uma hora o castigo vem, né? Lembra o jogo contra o Botafogo? Não adianta. Você cria, 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 e isso quer dizer que você tem um bom rendimento. E é verdade. Mas o futebol, meus amigos, de forma pragmática, ainda é quem coloca a bola na casinha mais vezes que o seu adversário. Hã? E nesse confronto muito grande contra adversários muito fortes, às vezes você não tem tantas oportunidades de gol. Então tem que ser cirúrgico. A primeira coisa que o Grêmio tem que parar é esse desperdício. E eu acho que o Renato deve estar pensando já, embora nós temos um tempinho para esse confronto, que seja no Maracanã ou seja na Arena, e eu acho que para enfrentar o Flamengo você não é independente de onde você tem que ter jogadores que participam da intensidade o tempo inteiro. E aí, gente, nós chegamos em algumas individualidades do Grêmio que preocupam nesse sentido. O Cristal, que agora, contra o Bahia, voltou a não jogar bem, né? Não é nem pelo pênalti perdido, né? Mas é um jogador que participa muito pouco dessa intensidade do jogo, né? Você, às vezes tem que procurar onde o Cristal está, porque quando o Grêmio não está com a bola no pé, não aparece, né? O Bitelo não jogou bem contra o Bahia, tá? Mas é um jogador indiscutível. Talvez seja depois do Soares o melhor jogador do Grêmio, embora o Vila Sante esteja ali. Quero ser justo e dizer que os dois últimos jogos do Carbajo me agradaram, né? Embora eu acho que ele ainda esteja devendo e muito pelo que lhe custou. Então, gente, talvez o Grêmio talvez tenha que mudar um pouquinho a sua fórmula. Você vê quando o Ferreirinha entra, ele além de ser uma válvula de escape para o time do Grêmio, ele também é algo que preocupa muito o adversário, né? Você vai deixar o Mateuzinho subir lá pela ala direita? Não, se você tem o Ferreira nas costas dele, né? Talvez com a sequência, um pouco mais de entrosamento. Não sei nem se o Cuiabano, né, com o perfil dele mais físico, jogando no meio, né, fazendo box to box para acompanhar esse meio-campo muito talentoso do Flamengo, que não vai ter o Gerson no primeiro jogo porque foi expulso. Talvez seja o caso do Grêmio mudar. O que eu estou tentando argumentar com vocês é que eu acho que nós não tenhamos que decretar como um carimbo que o Flamengo vai ganhar do Grêmio. Por mais que o Flamengo seja realmente muito favorito, tá? Porque essa competição pode significar alguma coisa em termos como é que vai dizer, de diferença do normal, vamos dizer assim. Porque tu pega um jogo normal de Campeonato Brasileiro, normalmente o Flamengo tende a ganhar pela naturalidade do jogo, pela naturalidade dos times e as suas respectivas qualidades. Nessa competição, por que vocês acham que o Bahia foi tão difícil para o Grêmio? O Grêmio não ganhou os dois jogos do Bahia na Copa do Brasil, né? Porque a competição promove esse tipo de intensidade diferenciada. E o Grêmio, que você sabe, é guerreiro, é copeiro, né? Sabe jogar a competição. Na arena aqui é difícil ganhar do Grêmio, né? Então o Grêmio tem que usar essas suas valências em seu favor.
Mas é óbvio. E tem uma coisa que é para terminar esse post que eu acho que é uma vantagem para o Grêmio. Vamos combinar que ser eliminado para o Flamengo não é problema, né? É quase uma obviedade. Então o Grêmio vai sem o estresse do protagonismo que ele tinha contra o Bahia. O Grêmio era o favorito contra o Bahia. E o Grêmio veio aí de uma segunda divisão, está fazendo um bom ano, conquistou o Gauchão, está bem no Campeonato Brasileiro, né? Está ali dividindo o segundo lugar com o Flamengo, depois perto do Palmeiras e tal. E é a semifinalista da Copa do Brasil. Então, o ano do Grêmio é muito bom devido às circunstâncias. E ele pode ir para o Flamengo, não como franco atirador, porque o Grêmio tem que almejar ganhar sempre, mas vai mais leve, sabendo que vai pegar um time que é favorito, porque é melhor, e que pode surpreender com todas as outras valências que são inerentes a um time como o Tricolor. É o que eu acho. O que você acha desse próximo confronto pela Copa do Brasil? Dê a sua opinião, participe, enquanto você vai procurar no seu catálogo Crazy from the Heart, o EP que deu início à carreira solo de David Lee Roth, que foi vocalista do Van Halen e que certamente agrada muita gente. Eu gosto muito dele, é um cara que canta e interpreta muito bem, né? Esse disco aqui é fantástico, tá certo? Grande abraço, se inscreva no canal se quiser, dê uma força pro velhinho aí, tamo junto. Sério, é o New canal do Ribeiro. Vamos lá, gente, tamo junto!